Economia com ela, Juliana Rosa, conta tudo. Juliana, ultimamente você tem entrado aqui e dado notícias boas, mesclados com alguns alertas. Todos os seus alertas às vezes têm um conteúdo positivo. Claro, no começo da guerra foi tudo muito tenso, mas a impressão que eu tenho é que você tem recebido dados um pouco mais animadores. Eu queria saber hoje o que você reservou para a gente. Pois é, Oneg, a gente realmente tem trazido informações da economia melhores do que o previsto, né, desse ano. Boa tarde para você, para Débora, Fábio, atualmente. Boa semana para vocês. Olha, o que a gente traz nessa segunda-feira são as projeções. Toda segunda-feira o Banco Central divulga as projeções médias para a nossa economia, aquela pesquisa que o Banco Central faz e divulga toda segunda-feira com as principais instituições financeiras, bancos, consultorias. E a gente tem uma previsão para a nossa economia, mais uma vez, melhor de crescimento. Então, a gente tem uma previsão de PIB com uma expectativa média de crescimento de 2,39%. Eu tenho já várias previsões que apontam previsão de até 3% de crescimento esse ano. A gente chegava a falar que o crescimento esse ano ficaria próximo de zero, né? Então, tinha até previsão de recessão. Então, realmente, a reação foi muito forte. O principal motivo foi, claro, a melhora da situação da pandemia, mas o mercado de trabalho no Brasil reagiu de forma surpreendente, foi bem mais forte. O governo ajudou impulsionando essa recuperação com as medidas de estímulo, saques do FGTS, o aumento do Auxílio Brasil, agora os vales, né, o vale caminhoneiro, o vale taxista, enfim, teve uma série de medidas que ajudaram, mas enfim, uma série de coisas aconteceram ao mesmo tempo que ajudaram nesse crescimento realmente que foi surpreendente. E os números de inflação, Eneg, também foram bem melhores, né? A gente falava em inflação esse ano na casa dos 10% e agora a previsão divulgada hoje está em 6,4%, podendo até ficar abaixo de 6% também, de acordo com algumas previsões. A gente tem falado de deflação. Agora, também foi uma deflação que a gente tem conversado também, que tem sido muito pontual, provocada por uma decisão do Congresso de reduzir impostos. Então, é uma queda de preços que não é generalizada, né? A gente vai no supermercado e vê que não é a realidade. É uma deflação que está concentrada em queda de preços de combustíveis, de energia elétrica e de telecomunicações. Claro que ajuda, né? Não é desmerecer qualquer alívio nesse momento, ajuda. A questão é que a gente não tem um quadro de queda generalizada de preços, alívio inflacionário. A gente ainda tem uma inflação, tirando esses itens, que ainda é uma inflação pesada. O que eu acho importante, Eneg, olhando essa numerada toda, é a gente perceber o seguinte: a gente tem, eu acho que os números positivos realmente que vale a gente ressaltar é o dado da economia brasileira, que realmente está muito bem, e quando a gente olha, inclusive, com a média mundial, muito bem, obviamente, né, diante das expectativas que a gente tinha e diante do que o mundo também cresceu depois dessa pandemia toda. Claro que é uma desigualdade grande, claro que é uma pobreza que cresceu, o fosso educacional é enorme, acho que é sempre bom a gente ponderar isso tudo, né? E a necessidade enorme ainda de políticas públicas, dos auxílios e tal, que precisam ainda ser mantidos aí, por isso que é o debate eleitoral. E aí, Eneg, eu acho que para finalizar, e que eu acho que é sempre preocupante, uma coisa que você sempre traz aqui para a nossa conversa, é que quando a gente olha para 2023, a previsão de PIB é 0,5% de crescimento. É verdade que o mundo todo vai crescer menos, porque a gente agora está com juro alto, o mundo todo está subindo o juro para poder puxar a inflação para baixo, né? É importante que a inflação caia, então o mundo todo vai crescer menos. Agora, o Brasil já está há 2 décadas com esse voo de galinha, né? A gente cresce 3%, depois cresce 0,5%. Aí outro ano a gente cresce 2,5%, depois cresce 0,3%. Então a gente vai nesse sobe e desce. E a fotografia do Brasil a gente vai andando de lado, né? Sempre o país do futuro que nunca chega. E é muita promessa, né? A gente não tem um projeto que sustente um crescimento de longo prazo. A sensação que eu tenho, Eneg, ouvindo os candidatos, é uma corrida maluca, né? De quem promete mais. Eu prometo gastar tanto. Eu prometo, então, gastar tanto mais R$100, né? Então eu prometo 100 mais 100, né? Mais 200. Só
que a gente sabe que se não tiver responsabilidade com gasto, inclusive os próprios especialistas em pobreza têm dito que o Auxílio Brasil, por exemplo, ele não tem sido bem focalizado. Poderia ser até um valor maior, porque ele não está indo, em muitos momentos aqui, quando a gente vai olhar os números por dentro aqui de quem entende, ele está indo muitas vezes para pessoas que não são exatamente as que mais precisam, né? Então, acho que falta muito aqui nesse debate, agora faltando pouco tempo aí para as eleições, que a gente cobre dos candidatos se essa ajuda tão necessária aos mais pobres é sustentável, porque o Brasil tem chance de crescer muito mais do que voo de galinha, né? A gente precisa cobrar que o Brasil saia desse voo de galinha e cresça para valer, reduzindo pobreza, reduzindo desigualdade, crescendo para valer, mantendo esse PIB, que realmente é muito bom esse ano, mas a gente quer que mantenha, né, Oineg? Não, e lembrando, né, Juliana, que como você faz uma coluna diária e como você não fala 20 horas, você não é uma Fidela Castra, né? Você seleciona o que você vai falar. Não, é só para dizer que é óbvio que você, ao dizer as coisas que você falou, você não está querendo dizer que a agenda de reformas deixou de existir, né? Quer dizer, a discussão que você está propondo, os candidatos têm que discutir isso e aquilo, não significa que você não está querendo dizer, olha, lembra que um dia eu falei que tem que fazer reforma? Continua a ter que fazer as reformas. E a gente só vai sair desse voo de galinha que você se refere se a gente fizer transformações, porque o Brasil, do jeito que está, ele chega num teto com Bolsonaro, com Lula, com Simone Tebet, com Emael, seja lá com quem for. Não vai mudar. A gente só vai conseguir mudar se a gente elevar o teto, né? Não o teto de gastos, o teto de crescimento, a nossa capacidade de expandir o PIB. E para isso, o mundo tem que olhar para cá. E olha, investimento privado está entrando, mas só com investimento privado a gente não vai conseguir resolver. Se a gente não abrir espaço para investimento público, porque alguns investimentos não dão retorno, dão um retorno social, mas não dão um retorno para essa ou para aquela empresa. Se resolver explorar uma estrada qualquer, nem tudo é pedagiável, né? Então, eu só estou dizendo isso, Juliana, queria te ouvir, porque fica parecendo que ao escolher o tema que você escolheu hoje, fica parecendo que você esqueceu que um dia você disse que era preciso reforma. Então só estou lembrando a quem está nos ouvindo que não, é só que tem um limite. Então ela está falando de um ponto hoje, não significa que a agenda de transformações acabou, né, Juliana? Exatamente. Inclusive, um dos maiores especialistas em redução de pobreza, né, que é um dos criadores do Bolsa Família, o Ricardo Paes de Barros, ele deu uma entrevista agora na semana retrasada dizendo que nenhum país, assim como nenhuma família, pode gastar sistematicamente mais do que ganha, senão não é sustentável, né? Então ele fala... O que ele fala, me lembro bem, que ele diz que o grande desafio para superar a desigualdade é a necessidade de fazer escolhas, né? E a gente, na verdade, o grande problema do Brasil não é a falta de dinheiro, né? O nosso orçamento é enorme, né? Então, o que ele fala é que a gente tem que fazer as coisas certas e não dá para fazer as coisas certas e as erradas também, porque não cabe no orçamento, né? Então, é isso. Se a gente não fizer as coisas certas só e não fizer as erradas, a gente consegue resolver a situação, né? É isso aí. Juliana Rosa, Economia, que volta a conversar com a gente amanhã. Brigadão. Obrigada, beijo grande.